Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma K-Talk, a primeira do ano 2026. Terminámos o último ano a explicar aqui alguns dos conceitos-chave que são associados aos nossos processos de certificação e por acaso foi uma K-Talk, por acaso, não foi por acaso, não é? Mas foi uma K-Talk que recebemos feedback muito positivo, porque às vezes é mesmo importante voltar aos básicos, não é? Nós falamos aqui sobre muitos temas e às vezes não é esquecer, não é? Mas acabamos por falar aqui nos conceitos quase como se toda a gente os conhecesse e, e portanto foi assim um formato diferente que teve sucesso e dado esse bom feedback que recebemos, e sendo que existem várias organizações que estão agora a novo, processo de certificação novo, nomeadamente para apoiar a implementação de outras exigências regulamentares, como a NIS2, o AI Act, decidimos fazer aqui uma segunda edição da nossa K-Talk e explicar mais 7 conceitos que são cruciais nestes processos. E se calhar, alguns deles que até usámos, se calhar, na última K-Talk e, portanto, agora também especificamos aqui um bocadinho mais. E se calhar começamos com um que nós utilizamos muito, que é a informação documentada. E que é um conceito que é diferente de documentos, não é? Desde que há uns anos a ISO reviu o formato a estrutura das normas ISO para tentar que eles fossem mais homogéneos, não é? Que mais estruturado, o chamado anexo SL. Nós também deixámos de ter documentação e manuais e outra, entre aspas, burocracia, e passámos a ter informação documentada, porque hoje em dia nós temos muita da nossa informação nas ferramentas, não é? E, portanto, deixámos de ter o conceito de documentos e a informação, e passamos a ter informação documentada, ou seja, a informação que nós, a informação da organização tem que ser mantida e que tem que ser controlada. E por isso, aqui, quando nós já não temos informação apenas em papel, mas também em sistemas de informação, e nomeadamente nas nossas áreas, não é? Há áreas que migraram mais do que outras, mas a tendência é um bocadinho esta. Começamos a ter sistemas de informação, bases de dados, clouds, e portanto, daí a mudança de documento para informação documentada. E, no fundo, a informação documentada é o registro daquilo que é o nosso conhecimento organizacional, não é? Ou seja, temos, por um lado, os processos, a descrição de como é que nós trabalhamos, de como é que fazemos as coisas, mas também a evidência de que cumprimos esses processos. Ou seja, se nós dizemos que temos um processo de formação, que explicamos como é que fazemos a formação, depois temos os registros dos certificados de formação, dos questionários de satisfação. E esta informação que é importante ter, não só do ponto de vista de gestão, para nós conseguirmos controlar melhor as atividades das organizações, mas também porque a própria ISO exige que esta informação seja controlada, que tenha versões corretas, que esteja protegida contra alterações indevidas, portanto há mesmo requisitos em todas as ISOs, nesta estrutura unificada, não é? Depois consoante as perspectivas diferentes de cada ISO, que definem como é que esta informação deve ser mantida e gerida e que informação é que precisamos, não é? Às vezes a informação é na medida do necessário, na medida do negócio, mas queremos que evitar é que, no fundo, que cada pessoa dentro de uma organização trabalhe à sua maneira ou cada equipa trabalhe à sua maneira e que exista esta estruturação. Quer complementar, Margarida? Ou Quer sim, senhora. passamos? Bom dia, ou Força. boa tarde, seja lá a que horas é que nos estejam a ouvir. Bom 2026, para começar, e gostava de complementar, sim. Há várias coisas que eu acho que, pelo menos para quem já está nestas andanças há uns anos, faz confusão. Primeira deixou de haver documentos e deixou de haver registros. São duas palavras que para mim morreram, não quero nem saber. E por isso, um registro de uma base de dados, um campo de uma base de dados, é a informação documentada. Como, por mais que me custe, eu conheço clientes que fazem, de facto, gestão de projetos no WhatsApp. E desafio quem quiser me dizer que isso não é informação documentada, porque isso é informação documentada. Se toda a informação daquele projeto está naquele grupo do WhatsApp, no qual todos eles comunicam, se eles mandam documentos, fotografias, informação, tudo isso está nesse canal. Esse canal é informação documentada, passando a publicidade no WhatsApp. Sim. Mas, efetivamente, os meios pelos quais, hoje em dia, nós
criamos evidências e documentamos aquilo que fazer, é completamente diferente daquilo que era há uns anos atrás. E por isso, a desmaterialização total dos nossos processos é aquilo que as ferramentas... É irrelevante se eu faço um lean diagrama no meu documento de processo, porque o que interessa de facto é o workflow que está implementado dentro da ferramenta onde eu uso esse processo. Não vale a pena gastar muito tempo a fazer documentos que a gente diz que são o processo, quando na prática o processo é o uso de uma determinada ferramenta e as etapas que estão nessa ferramenta. E é isso que ainda custa muito, mas é isso que realmente é relevante. E por isso, aquilo que os auditores auditam é a ferramenta e não o documento Word que nós tivemos um trabalhinho a fazer e escrevemos lá uns indicadores muito bonitos. E depois o que acontece? Nós escrevemos os indicadores no documento Word e se a ferramenta que a gente usa não gera esses indicadores automaticamente, esses indicadores são calculados uma vez por ano quando é auditoria. Ora, não é nada disso que se quer. Não é isso aquilo que se chama o espírito da norma. O espírito da norma é os indicadores devem estar nas ferramentas que a gente usa no dia a dia. E é por isso que, às vezes, mais vale a gente controlar volume de vendas, que é uma coisa que está e que a gente olha todos os dias, do que olhar uns lindos indicadores sobre o processo que não nos dizem nada sobre se o nosso processo de vendas está a correr bem ou não. Não é? E a aproximação tem que ser útil. E são os sistemas operacionais que suportam, e é aí que a gente trabalha no dia a dia. Não é nos documentos que a gente faz, nos registros que a gente faz para a qualidade. Não é? E não há tempo e não há paciência. Pronto. E hoje em dia, a maneira como as normas estão escritas é claramente nesta lógica. O que interessa é o que está nos sistemas operacionais, não é o que está na folhinha que se fez na véspera da auditoria para cálculo dos indicadores. Não é? E quem nunca viu uma destas, que diga, porque já todos nós vimos, em N clientes, na véspera da auditoria eles vão lá e calculam os indicadores do processo, que não usaram para gerir durante o ano inteiro. Não é? E, portanto, quer dizer que estamos a calcular mal os indicadores. Os indicadores são para ser calculados sobre a informação documentada que está nas ferramentas, de preferência com relatórios automáticos que saem dessas ferramentas. Ponto. Que seja útil, não é? Porque o certificado no fim é importante, mas o espírito da norma é que as empresas trabalhem melhor e para o objetivo que aquela norma desenhou, não é? O espírito da norma é que o sistema de gestão está tão colado ao sistema operacional que a gente nem nota que é um sistema de gestão. Não é? É aí a beleza da coisa. A beleza da coisa é o nosso dia-a-dia. E eu lembro-me de vários clientes dizerem, mas o que é isto do sistema de gestão? É o que vocês fazem para trabalhar. Não é? É a estrutura. Que é aqui é a estrutura. O segundo conceito que podemos também falar que, claro, fazendo aqui a transição. É um conceito que as pessoas ficam muito baralhadas, mas é garantir que aquilo que a gente falou na última ação sobre melhoria contínua, ela acontece na prática porque a gente reflete sobre aquilo que está a monitorizar e a fazer. E se a gente está a fazer uma coisa e aquilo que a gente está a fazer está a dar erros, nós vamos corrigir, sem perceber que estamos a fazer melhoria contínua do nosso sistema, não é? E é isso que é importante, é a gente perceber que montes de coisas que nós estamos a fazer estão no sistema de gestão. Estão no sistema de gestão, porque o sistema de gestão é ter tudo a funcionar. É bater certo. Quem já trabalhou connosco sabe que o trabalho que fazemos é realmente perceber o que é que já é feito e reaproveitar o que é feito, não é? E aquilo que é novo faz-se novo, mas aquilo que é a operação, o tal sistema operacional que as empresas já têm, pode precisar de alguns ajustes, mas nós tentamos sempre que possível ajudar os nossos clientes a colar o novo sistema de gestão ao que eles já têm, para não haver o trabalho duplicado, porque não faz sentido nenhum, não é? Não faz sentido trabalhar de uma maneira e depois ter o embrulho bonito para o auditor vir cá ver uma vez por ano. Para além de ser trabalho duplicado, muitas vezes. Um dos exemplos clássicos é, temos uma ferramenta de gestão de vendas e decidimos mudar de ferramenta de gestão de vendas, ok? E fazemos isso tudo. E ninguém registra aquilo como uma melhoria, ninguém trata aquilo como sendo um projeto de sistema, mas aquilo é um projeto de sistema. A alteração da ferramenta que dá suporte ao nosso processo
é efetivamente um projeto de melhoria contínua, não tem que enganar, não é? Sim, sim, sim. E as pessoas nem percebem que, ok, estamos a mudar, mas isto também faz parte do nosso sistema de gestão da qualidade, o nosso sistema de gestão de segurança da informação, qualquer sistema que tenha a ver com os processos que nós temos na empresa. A única lógica aqui, porque às vezes as pessoas dizem, nós não temos processos. Têm processos. Muitas vezes eles são ad hoc e não estão escritos, e o maior problema é quando eles são feitos de maneira diferente por pessoas diferentes. E aí sim, não sei se têm um processo, têm vários, não é? E aí têm que decidir qual é aquele que querem que toda a gente use. Mas as coisas aparecem feitas. Portanto, se as coisas apareceram feitas, é porque houve um processo por trás disso, não é? Mas sim, claro. O sistema de gestão é um conceito difícil das pessoas compreenderem. Sim. Porque é uma estrutura, são os metadados, não é? É um metasistema dos nossos sistemas. Sim. É, no fundo, o grupo de todos aqueles sistemas de informação que nós usamos, toda a informação documentada, não é? Que existe, a maneira de trabalhar, as evidências, que é outro conceito que também já vamos falar de seguida. Portanto, o conjunto de tudo isto que é a maneira como se gere a empresa do ponto de vista da norma ou das normas que aquele sistema de gestão implementa. Porque nós podemos ter, ou seja, nós temos o sistema operacional, mas podemos depois ter um sistema de gestão que não cobre tudo aquilo que é a nossa operação. Portanto, eles não... Aliás, a maior parte das vezes eles não se sobrepõem, porque quando nós fazemos uma certificação, nós já falámos em âmbito na última Key Talk, não cobre toda a atividade de uma organização. Mas na parte em que cobre, tentar que seja realmente colada àquilo que já se faz. E o conjunto de todas estas atividades, da informação documentada, das evidências, da estrutura que a organização tem, é isto que é o sistema de gestão. E eu costumo sempre frisar que uma das coisas que está bem escrita na atual versão das normas é que é explicitamente dito que tem que existir um sistema de gestão, mas também é explicitamente dito que a extensão da informação documentada que suporta esse sistema é definida pela organização. Ou seja, organizações mais pequenas podem ter menos coisas e organizações maiores podem ter mais coisas. E isto faz todo sentido, porque antes a coisa era bastante mais rígida. Quer eu tivesse uma empresa com 3 pessoas, quer eu tivesse uma pessoa com 3.000, eu tinha que ter aquelas coisinhas todas. E agora não. Agora as coisas vão crescendo na necessidade que a gente tem para gerir a nossa informação documentada. E isso eu acho que está muito bem escrito na norma e ajuda-nos muitas vezes a justificar porque é que nós não temos isto ou aquilo e que mais à frente no nosso sistema vamos ter. Mas nesta altura da nossa vida ainda não precisamos de ter. E isso é altamente relevante. A norma é muito clara no que é que must have e o que é que should have. O must have a gente não se safa. E honestamente, isso conta-se pelos dedos pelas mãos. O que a gente pode vir a ter. E sim, temos aí uma flexibilidade muito maior. E isto até se prende com outro tema que nem sequer estava aqui na nossa lista, mas que é relevante, que é a quantidade de indicadores que a gente tem para o nosso sistema. No início a gente tem que ter poucos e depois a gente vai crescendo e vamos tendo mais maturidade e vamos tendo outros indicadores, ou mantemos aqueles, ou matamos aqueles, porque já não fizeram sentido, não é? Isto é como andar de bicicleta, no início havia com rodinhas, depois chega uma altura que a gente tira as rodinhas, e chega outra altura em que a gente quer uma bicicleta com mudanças, e depois quer uma com pneus não sei o quê. Porquê? Porque já estamos a fazer coisas completamente diferentes. E aqui é a mesma coisa, não é? Aqui, quando se começa-se no modo, quando se cresce, vai-se querendo coisas diferentes, não há qualquer dúvida aqui. E o sistema de gestão, como a Rita disse bem, é parcial ao nosso sistema operacional. Ele só tem que demonstrar que naquele bocadinho nós estamos a conseguir gerir as coisas. Nas outras coisas, muitas vezes não temos organização, não temos budget suficiente para gerar a documentação necessária e não temos os perfis ainda completamente consolidados. Há N razões porque a gente só certifica uma parte da nossa organização e não a organização no seu todo. Sim. É isso. Depois, à medida do crescimento da empresa, vai sendo ajustado. E à medida que o negócio exige. É sempre a mesma coisa. Sim. Todas as empresas, o drive de todas as empresas é um negócio. E se o negócio não exige, então a gente vai implementar o sistema porque quer melhorar a nossa performance interna. Mas o objetivo final é sempre
ter mais margem no negócio, não tem que enganar, não é? Claro. Há sítios onde a certificação é uma barreira à entrada, há sítios onde ela não é uma barreira à entrada, mas é necessária internamente para as coisas rolarem a uma velocidade Claro. que nos permite ser competitivos, não é? Claro. E esse tema é um tema altamente relevante. E por isso é que muitas vezes quando os clientes têm dificuldade em perceber um sistema de gestão, a gente também não lhes explica muito no início, só mais à frente. Sim. Não é? Sim. Já tivemos esse feedback de andámos aqui não sei quantos meses a fazer este projeto e só percebemos o que era mesmo o sistema de gestão ali perto da auditoria e é perfeitamente normal, faz sentido. E é o que se espera. É o que se espera. Exato. Acima de tudo, porque, como os nossos ouvintes sabem, a maioria dos nossos clientes são engenheiros, são empresas que vêm da área de engenharia, não é? E nós, na engenharia, honra seja feita às universidades por onde todos nós andamos, não nos ensinam nada de jeito de gestão. Portanto, a gente não percebe sequer o que é fazer gestão. A gente percebe o que é ter um problema, dividi-lo aos pedaços e arranjar uma solução. Eu acho que isso as nossas escolas de engenharia nos ensinam, não é? A gente divide, usa o método científico e arranja uma solução. A gente sabe o que é uma solução. A gente não sabe o que é gerir. É mau, a maioria das escolas são más, pelo menos das nossas experiências. E por isso o sistema de gestão, aquilo é uma grande confusão para os engenheiros. Os engenheiros sabem é entregar coisas e fazer pontes e fazer software, sabem fazer, mas gerir já é uma coisa que lhes faz muito mais confusão. Sim. E gerir da maneira estruturada que quando implementamos uma norma, e não é? Definir um processo. Exige. Qual é a utilidade de definir um processo? Nós não precisamos de processos. E também temos o caso oposto, que é aqueles clientes que querem que a gente desenhe um sistema de gestão antes de terem uma empresa. Que já nos aconteceu, pedirem-nos propostas de nós vamos montar uma empresa e queremos já ter os processos todos para esta norma. E isso para nós faz um bocado de confusão, porque nós somos tão preocupados em entregar aquilo que faz mais sentido operacionalmente para o cliente, que quando o cliente ainda não tem uma lógica operacional, então fica muito difícil nós fazermos a nossa consultoria. Se nós fôssemos aqueles consultores chapa 5, toma lá um conjunto de documentos e isto serve para tudo, nós não tínhamos este problema. Eram os ideais, exato. Esses são os clientes certos, esses são os consultores certos para este tipo de clientes. Nós não somos os consultores certos para este tipo de clientes, mesmo. Sim. Mas pronto, falando só mais assim um bocadinho de evidências. Uma das coisas que nós também trabalhamos sempre com os clientes e eles mostrarem coisas concretas. Os clientes gostam de explicar. Nós fazemos assim, não é? Mas não é isso. O auditor é como o São Tomé, desculpem lá aqui a expressão bíblica da coisa, mas é na base do ver para crer, não é? É na base do ver para crer. O auditor quer é ver que aquilo está implementado assim naquele projeto, ou naquele produto, ou naquele cliente. Ele não quer conversa. O auditor não audita conversa. Os clientes gostavam que os auditores auditassem conversa, mas os auditores querem é ver evidências. Não querem. Os auditores, há uns anos atrás, os auditores pediam os processos para ler e podiam pedir os processos para ler antes das auditorias. E muito processo eu lambi antes de fazer auditorias. Hoje em dia é proibido. Hoje em dia, nós auditores não podemos pedir os processos aos nossos clientes. Se quisermos, podemos, enquanto estamos a ver as evidências, pedir ao cliente para nos mostrar o processo, para ver se a evidência bate certa com o processo. Mas, a maioria das vezes, não há tempo para isso. E, portanto, o processo, digamos que é uma muleta do cliente para implementar aquelas evidências. Mas o que a gente audita são as evidências. E depois, se as evidências são muito dispares, muitas vezes a gente diz aquela frase que é: diga-me lá o que é que está escrito no seu processo. Aqueles de vocês que já foram auditados por mim, eu, a uma altura, que digo: mas mostre-me lá o que é que escreveu no processo, que eu não estou a perceber esta evidência. E pronto, e é aí que a gente vai buscar o processo. Mas uma auditoria é feita por amostragem sobre evidências. Sim, e as evidências são
lá está, são essenciais. É como a Margarida disse, o processo ajuda até muitas vezes nós aconselhamos os clientes a começar pelo processo ou pelo diagrama para início de conversa, mas depois, lá está, tem que ir navegando pela informação documentada e pelas evidências, ir mostrando as coisas, e só se volta ao processo quando há esta dúvida, quando há alguma coisa que se queira confirmar. Portanto, e daí nós reparem também... que não é na nossa indústria, mas há indústrias onde a literacia das pessoas faz com que os processos sejam um desenho na parede ou cores nas máquinas, não é? Ou seja, nós que vimos aqui, temos uma vida muito de serviços e muito de escritório e muito de Words, Excel e sistemas de informação. Para nós isto não é um assunto, mas a sinalética numa máquina é o processo em N coisas na indústria, não é? Na indústria, a maneira como se apresenta um processo é completamente diferente. E eu conto sempre, uma das coisas giras que vi na vida foi numa empresa de origem japonesa em que o manual da qualidade era um mangá. Era todo em desenhos. Era genial, genial. Porque assim é que as pessoas percebiam e usavam. Era uma empresa de peças, numa área muito específica, e era super engraçado. Eles foram atrás daquilo que as pessoas veem, não é? Portanto, as pessoas leem banda desenhada, os japoneses são educados desde miúdos a ver manga, não é? E, portanto, o manual estava desenhado. Era top. Era muito engraçado. E é por isso que eu hoje em dia insisto muito com os nossos clientes, e nós todos insistimos muito, fazer mini vídeos, porque aquilo que as camadas mais novas consomem é vídeo. As camadas mais novas não vão ler processos, até ficam logo com azia, não é? Sim. Mas se a gente lhe der um vídeo de 5 minutos, no outro dia, não sei se contei, outro dia um dos meus clientes, que trabalha na área da construção, mostrou-me muito orgulhoso o vídeo que tinha feito para explicar o plano de continuidade de negócio às suas equipas. Estava giríssimo. Era 5 minutos de vídeo, tinha os conceitos essenciais todos, explicava às pessoas o que é que elas tinham que fazer, estava impecável, fiquei super orgulhosa, porque era mesmo aquilo, curtinho, super correto, que é uma coisa que eu sou sempre preocupada, e num formato em que há alguma esperança que as pessoas da obra vão ver. Muito giro mesmo. Tivemos também outro cliente que fez toda a formação de processos nesses mini vídeos, de explicar o sistema de certificação e depois os vários processos das várias áreas em vídeo também, usando o mesmo tipo de tecnologia. Tem que ser, a gente tem que chegar às pessoas naquilo que elas consomem. Sim, a mensagem tem que chegar, não é? Não vale a pena ter imensos mais documentos. Uma vez, a mensagem tem que estar focada no receptor e não no emissor. Não é? A mensagem tem que estar focada no receptor. E que tipo de receptor é que a gente tem? Um que vê vídeos, então vamos lhes dar vídeos. Sim, o importante é que a mensagem chegue. Claro, o objetivo do sistema de gestão é que a gente trabalhe melhor. Tudo bem, o sistema da qualidade está preocupado com a satisfação do cliente, o sistema de gestão de segurança da informação está preocupado, mas, bottom line é, dado um tema X, que é o daquela norma, o objetivo do sistema de gestão é que X aconteça. Exato. E isto é uma boa transição aqui para o próximo conceito, que é o do... é um mix, um conceito 2 em 1, que é o sistema ou as auditorias integrados, que é realmente quando nós começamos a ter mais do que uma norma ISO, não é? Nós, tipicamente, as organizações podem começar com uma 9001 ou até podem não ser. Pode não ser só o ISO. Pode não ser só ISOs. Sim. Vai ser o nosso caso em breve, não é? Aliás, vai ser o nosso caso, por exemplo, os nossos clientes que tinham CMMI também faziam auditorias integradas com os sistemas ISO e com os sistemas CMMI, não é? No nosso caso, por causa do selo de maturidade digital, as nossas auditorias também têm normas ISO e normas que não são ISO, mas há muitos clientes que têm normas técnicas, não é? E algumas dessas normas são IECs, não são ISOs. Há muitas, a indústria tem muitas normas que não são ISO. Sim, mas lá está, quando começamos a ter
várias normas, não é? Com focos diferentes e aqui pensando, dando o exemplo das ISOs, não é? A qualidade, a segurança da informação, agora com a inteligência artificial também, todas elas promovem, aliás, pedem sistemas de gestão e depois há dois caminhos, que é ou ter um sistema de gestão para cada norma que nós temos, não é? Em separado, ter para cada coisinha fazemos uma caixinha, ou é aproveitar os pontos que existem em comum e a estrutura que já existe, por exemplo, quando passamos de uma para duas normas, reaproveitar aquilo que é comum e usar essa base para ter aquilo que nós chamamos um sistema integrado, em que não há tanta duplicação de trabalho, não é? Não temos o trabalho de manter duas coisas que têm uma percentagem de conteúdo mais de estrutura que é igual ou semelhante, mas tentamos juntar aquilo que é comum e depois temos as especificidades que cada norma, seja ISO, seja técnica, seja outra, nos pede. Pronto. Sim, e a família das ISO já começou por organizar isso, pondo capítulos semelhantes no 4, no 5, no 9 e no 10, não é? E por isso já facilita. Foi amiga há uns anos. A ISO percebeu que aquilo era um conjunto de trabalho duplicado. E depois, quando eu comecei a fazer consulta, quando a Quase Infalível nasceu, a maioria da concorrência da Quase Infalível nunca fazia sistemas integrados. Fazia sempre consultoria naquela norma e montava o sistema ao lado. E depois lá eu dizia, não, façam um sistema integrado. Porque, há um bocadinho mais trabalho, se calhar, ao início, de montar a lógica e a estrutura para aquilo. Quantas empresas é que tu tens? Tu só tens uma empresa. O meu argumento é sempre o mesmo. A empresa é só uma. A empresa é só uma. Portanto, o sistema de gestão tem que ser só um. Não faz sentido nenhum ter sistemas de gestão separados. A não ser que haja quintinhas. E pronto, essa é a única razão porque há sistemas separados. Não é? Mas, de facto, a empresa é só uma. A orientação estratégica. E hoje em dia, os sistemas têm que estar muito alinhados com a visão e com a estratégia da empresa, e essa não varia de sistema para sistema. Sim. Isto é ridículo. Não temos uma estratégia para a segurança da informação, exato, outra para a satisfação do cliente. Não faz sentido nenhuma. Sim. E por isso é assim. E depois há sempre aqui um tema financeiro, que é a auditoria do sistema integrado é mais barata do que ter duas auditorias separadas. É sempre um bom argumento de venda, é dizer que o cliente vai gastar menos dinheiro, não é? Pronto. Sim. Gasta menos dinheiro, não só com a entidade certificadora, como gasta menos horas internas das pessoas que estão afetas às auditorias, não é? Que têm que responder. Exato. Porque lá está, aqueles pontos que acabam por ter uma estrutura comum são vistos ao mesmo tempo, não é? E claro, não em dois momentos diferentes e, portanto, voltamos à questão... O exemplo é sempre o Departamento de Recursos Humanos. O Departamento de Recursos Humanos é sempre auditado em todas as normas. Porquê? Porque as empresas têm pessoas e a gente tem que garantir que as pessoas fazem o que a gente quer e que os contratos entram e que as pessoas entram bem e que saem bem e essas coisas todas, não é? E que tem formação, não é? Também a malta da formação também é auditada sempre, é sempre auditada. Sim. Se houver uma auditoria integrada, ao menos só são auditados uma vez para aqueles referenciais que estão no âmbito da auditoria integrada. Exato. E por isso o sistema integrado também é auditado integrado. Sim. Acho que não é possível fazer uma auditoria integrada a sistemas que estão separados. Porque acho que não é. Nunca vi. Não sei. Faz sentido não ser, não é? Faz sentido não ser, não é? Pronto. Sim. Mas isto é verdade. E a lógica do sistema integrado para mim é a lógica que faz sentido em todo o lado. Mesmo que, e é verdade, há empresas que são muito grandes e que têm âmbitos que são muito distintos. Sim. E que têm dificuldade em ter um sistema integrado. Mas a orientação estratégica é só uma. Sim. A orientação estratégica é só uma. E nós temos vindo a fazer esse caminho com alguns dos nossos clientes, de convencê-los a passar a sistemas integrados, sistemas que estavam separados, porque nasceram separados. Alguns Sim. deles até nasceram em empresas que depois foram adquiridas, não é? E, portanto, já traziam o sistema da sua empresa e, de facto, dá trabalho compatibilizar dois sistemas que vêm de duas entidades distintas. Sim. Mas, efetivamente, hoje em dia elas são uma única entidade. Às vezes não são um único número de contribuintes, mas são uma única entidade. E isso são coisas importantes, não é? E as entidades certificadoras também têm nisto um papel muito importante, não é? Falando um bocadinho de entidades certificadoras.
a pergunta que muitos clientes fazem é assim, mas quem é que audita os auditores? Pronto, é assim, e a resposta é, sim, esse assunto já foi estudado. E, portanto, cada país tem uma entidade de acreditação e as entidades certificadoras acreditam-se junto dessa entidade. Essa entidade tem como missão garantir que as entidades certificadoras fazem um bom trabalho. Agora a pergunta é, há algum nível meta acima deste? Não. Sim, só há um nível acima. Tem que parar em algum lado, não é? Portanto, e hoje em dia é o país. Cada país tem e compromete-se perante as entidades internacionais que tem uma única entidade acreditadora que tem várias entidades certificadoras. Em Portugal, há uns anos atrás, a entidade certificadora e acreditadora era a mesma. Ou seja, o IPQ fazia tudo. E depois houve um dia que, como começaram a existir outras entidades certificadoras cá em Portugal, o IPQ teve que criar a APSER para separar do IPQ a sua parte certificadora da sua parte acreditadora, não é? Hoje em dia existe o IPAC, não é? Que também surgiu depois, e é o IPAC que verifica as várias entidades certificadoras. Mas quando os clientes vêm sempre assim, agora que a gente as vai apanhar, como é que é? Nós explicamos que eles também têm que sofrer. Sim, isto faz todo sentido, não é? Sim, faz. E, por exemplo, quando eu fui fazer a minha certificação junto do CNCS, no Quadro Nacional de Regulador da Cibersegurança, também estavam pessoas que tinham ido através de outras entidades certificadoras, né? E todos as entidades estatais têm que tratar de forma igualitária as várias entidades certificadoras, não é? E por isso, se há um assunto que é um assunto que entra por via do Estado, as várias entidades certificadoras devem poder que os seus auditores aprendam esse referencial e também sejam auditores do Estado português, não é? No fundo é do Estado português, é de uma entidade dentro do Estado, mas é do Estado, não é? E a entidade certificadora também é auditada. A entidade certificadora também faz manuais para as suas pessoas terem códigos de ética, formas de trabalhar, maneira de escrever constatações, não é? Portanto, uma das coisas que também se aprende e que tem ciência é escrever constatações. Portanto, isso é uma das coisas que é difícil, ok? É difícil e demora tempo, porque uma constatação é uma frase. E é uma frase neutra. Deve ser uma frase. Eu vi isto. Depois, o que acontece é que há processos de auditoria que dizem que eu tenho que dizer eu vi isto neste documento, nesta versão. E depois continua a frase. Há processos de auditoria que dizem que não pode ser nominal. Okay? É a diferença, por exemplo, entre um CMMI e uma ISO. Uma constatação do CMMI é não atributiva. Sim. Eu no CMMI não digo onde é que eu vi aquilo. Eu digo, eu constato que vi isto na organização. Eu não digo qual é a evidência. Eu, numa auditoria ISO, tipicamente devo referenciar o documento ou o projeto ou o sítio onde eu observei aquela constatação. Nenhuma delas está errada. Seguem regras de auditoria diferentes. Okay? Mas a constatação, e eu estou aqui muito à vontade, porque eu às vezes faço isto mal, portanto estou aqui muito à vontade. A constatação não deve dar pistas de solução. Na auditoria interna, sim. Na auditoria interna a gente pode dar ali umas pistas. Mas na auditoria externa, aquilo que se pede do auditor externo é que ele constate. E depois o cliente deve ir refletir e arranjar a melhor solução. Sim. Mas a maioria dos auditores normalmente dá umas pistas. Dá umas pistas do que é que gostava de ter visto ali e não está lá. Como é que aquilo vai aparecer? O cliente tem que decidir. Ok? Sim. Mas é verdade, e há tempo houve um auditor externo que fez um comentário sobre uma constatação minha da auditoria interna, em que eu tinha sido demasiado lead the way, demasiado a indicar o caminho, ok? E muitas vezes isto acontece porque nós, em conversa com o cliente na altura,
chegamos à conclusão que é aquilo que o cliente quer implementar e queremos deixar a constatação escrita de maneira a ser, de ele se lembrar do que é que tem que fazer. Sim. Mas de facto não está muito correto e eu Sim. disse que ele tinha toda a razão, o auditor externo tinha toda a razão, nessa observação que fez, e a partir daí passei a ter até um bocadinho mais cuidado, porque a gente tem que aprender uns com os outros, não é? Mas há constatações que indicam que coisas não estão conformes e há constatações que dizem, ok, isto está conforme, mas podia estar melhor. E isto é uma oportunidade de melhoria. Ainda há entidades certificadoras que têm aqui o conceito da área sensível, que não é nem carne nem peixe. A área sensível é qualquer coisa que, se você não tratar, isto vai passar a uma não conformidade da próxima vez. Sim, mas e é engraçado. Diz. Não, e ia dizer, porque depois às vezes os clientes, quando recebem as constatações, não é, o relatório da auditoria com as constatações, e olham às vezes para as oportunidades de melhoria e pensar, mas o que é que eu vou responder a isto? O que é que eu vou fazer? E também é importante dizer que não, ou seja, os sistemas de gestão continuam a ser das empresas, das organizações. No caso das não conformidades, lá está, aquilo tem que estar escrito a dizer isto não está conforme, tem que ser resolvido e as organizações têm que arranjar maneira de resolver. As oportunidades de melhoria podem não ser implementadas desde que haja uma justificação para o porquê de não concordarem com elas, não é? E às vezes os clientes, principalmente quando são as auditorias de concessão, não é? Em que eles certificam em que certificam, não concordaram muito com aquilo, mas não querem dizer que não ao auditor, mas podem dizer que não é? Pronto, nas não conformidades não têm que as resolver. Agora as oportunidades de melhoria, elas têm que ficar registadas, mas a resposta pode ser... Mesmo as não conformidades são apresentadas em reunião, e tens lá um sítio do relatório da auditoria externa que pergunta explicitamente se o cliente aceitou as não conformidades. Há clientes, não é nada o nosso caso, mas há clientes muito complicados para aceitarem não conformidades. Todos os auditores contarão algumas histórias de terror que já se passaram nas vidas deles sobre clientes que não aceitam a não conformidade. E depois a negociação por vezes é deixado como oportunidade de melhoria ou como área sensível para depois ser tratada, que é para não ficar registada como não conformidade. Portanto, há muitas histórias à volta disto. E por isso é que os auditores tentam sempre que haja poucas não conformidades, precisamente porque sabem que às vezes é um problema para o cliente as não conformidades. Há clientes que não se importam nada de ter não conformidades e que alguns deles até sabem perfeitamente e faz parte do jogo, não é? Faz parte do jogo. Sim. Mas escrever uma constatação que seja genérica o suficiente e neutra o suficiente não é fácil. Pois não. Foi observado que não é nada fácil. Porque nós tendemos a ter sempre exatamente, nós não somos robôs e tendemos sempre a ter algum juízo de valor face àquilo que vemos. Não sei se isto que eu vou dizer, não sei se é bem verdade, mas há uns anos atrás havia uma grande escola de escrever muito pouco nos relatórios de auditoria. E eu, como consultora, sempre disse que a gente paga os auditores e a gente quer que os auditores escrevam. Portanto, para mim, um relatório que tem 0 não conformidades, uma oportunidade de melhoria, a mim sabe-me pouco. A mim sabe-me extorquir pouco daquele auditor. Eu acho que hoje em dia as coisas melhoraram. Porque um auditor é uma pessoa que já viu muito, viu outras coisas que a instituição não viu e que pode sempre fazer sugestões e oportunidades de melhoria. Sempre. Não há um sistema que não é? Porque tem uma visão do mundo. E tem uma visão do mundo. E acima de tudo, porque há uma coisa que a gente não falou aqui, os auditores estão relacionados com os CAIs. Ou seja, os CAIs das empresas. Eu, Margarida, não vou auditar a indústria alimentar, não percebo nada desse CAI, não é? Pronto. Um auditor de alimentar que venha auditar gestão de configurações, engenharia de software. Nós tivemos eu lembro-me de uma vez, eu conto sempre essa história como muito positiva. Foi um auditor, ele era de eletrotecnia, mas não tinha nada a ver com software. E chegou a uma empresa e foi fazer uma auditoria de concessão
E a gente começou-lhe a explicar o que era gestão de configurações. E o homem não estava a perceber nada. E entre a primeira fase e a segunda fase, o senhor foi estudar e aquilo foi uma diferença do dia para a noite. Sim. E eu sempre vejo isto como uma história positiva, porque quando nós chegamos ao fim da primeira fase, estávamos todos a tremer, porque a gente falava uma coisa e ele não percebia. E isso foi mesmo complicado. E depois correu tudo bem e ele fez ali um esforço do lado dele, mas efetivamente os CAIs das empresas são coisas muito relevantes e por isso as pessoas, o auditor já andou em outras empresas que têm os mesmos CAIs que o nosso, não é? Já andou noutras empresas de engenharia de software, de hardware, de papel, de alimentar, de construção civil, não é? E por isso estas áreas são áreas que o auditor pode ser mais rico. E pronto, eu conto sempre a mesma história, já contei muitas vezes, que eu quando era diretora da qualidade, havia coisas que eu pedia para os meus auditores escreverem, porque dito por mim, ninguém ia fazer nada. Dito para o auditor externo, implica que eles se mexam para fazer coisas. Pronto. Portanto, às vezes a gente também usa a auditoria para fazer passar certas mensagens que nós estamos a tentar passar e que se não tiver uma constatação da auditoria não acontece. Não tem o mesmo peso. Não tem o mesmo peso, não é? Porque quer a gente queira, quer não, as administrações têm sempre alguma respeitinho, alguma consideração com aquilo que diz um auditor externo. Sim. E pronto, e a gente nós devemos usar isso a nosso favor. É sempre o que eu digo. Claro. O responsável do sistema deve usar isso a seu favor. Para fazer passar, muitas vezes até dizer, olha, converse sobre isto à hora do almoço. Sim. Para plantar ideias. Para plantar ideias, para não ser, fui eu que disse, não é? Fui eu que disse, porque os santos da casa nunca fazem milagres. Tem que ser os de fora que têm que vir dizer as coisas, não é? E isso é importante. Já falámos imenso, meu Deus. Vamos ao último conceito para terminar. Vamos ao último. Conceito que é mais novidade dos últimos tempos, que é a remediação, que é uma palavra ótima. Sim, que nós falámos nisso no último e pensámos que era importante falar hoje. Pronto, a remediação, porque é que se chama assim, não é? Não é por causa do Diácono Remédios, dizendo uma piada que só alguém com alguma idade conhece. Sim, eu acho que há gerações mais novas que não... Portanto, trabalho de casa para a geração mais novas. Vão saber o que era o Diácono Remédios. Eu já estou borderline, ainda me lembro, sim, mas... Eu achava que tu não ias saber, portanto... Mas já foi muito borderline. Mas é muito bom. O que acontece é assim, hoje em dia há legislação e há diretivas que exigem coisas e são feitas due diligence sobre as empresas e depois é preciso ir corrigir. E corrigir, remediação vem de remediar. Esta remediação vem de remediar, ok? Não vem de remédio. Se calhar o remédio também ajuda a remediar, pensando bem, está tudo ligado. E por isso, hoje em dia, quando a gente fala em DORA ou quando a gente fala em NIS 2, vocês irão ver que em muitos sítios essa expressão remediation, que em Portugal nós traduzimos por remediação. E, portanto, vocês vão ouvir falar de remediação DORA, vão ouvir falar de remediação da NIS 2 e o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que ir corrigir uma coisa que não está correta perante este referencial. E como não é uma certificação, nós não podemos falar numa constatação nem numa não conformidade. Nós falamos que há um gap, há uma lacuna, e essa lacuna tem que ser remediada. É por isso que aí mudamos de vocabulário. Por isso é que o vocabulário é altamente essencial e importante nestas coisas e nós devemos gastar algum tempo a aprender o vocabulário para perceber a riqueza e o que está por detrás deste vocabulário. Okay? E muitas vezes, quando a gente tem uma não conformidade, a gente tem que fazer um plano de correção. Quando a gente tem uma lacuna, a gente tem que fazer um plano de remediação. Tal como quando a gente tem um problema num risco, temos um plano de tratamento de riscos. Tudo isto são mecanismos diferentes. Tudo isto são coisas diferentes para endereçar problemas diferentes, de formas diferentes. Reparem que quando a gente está a falar de uma constatação,
nós vamos depois fazer uma ação. Sobre a constatação, aquilo que nos pede sempre a norma é que a gente faça uma análise de causa. Não é? Portanto, o auditor pede-nos, quando a gente responde a nossa não conformidade, qual foi a causa que originou nós termos aquela não conformidade. Nunca vi um pedido de análise causal num plano de remediação, nem num plano de tratamento de riscos. Mas, no conceito das constatações, a análise de causa é a primeira coisa a fazer. Sim, para garantir que não estamos só a tratar o sintoma, mas também a doença. Exatamente. Aqui não. Na remediação, a gente, às vezes, só quer tratar a doença. Sim. Ou o sintoma, a gente só quer tratar o sintoma. A gente quer remediar o sintoma, não é? É a lógica da aspirina. A gente às vezes tem que só quer tomar aspirina. Não queremos tratar o que é que está por trás do nosso organismo que deu origem àquilo, não é? E isso é diferente e, portanto, vão ouvir, acho eu, nos próximos anos, falar muitas vezes da palavra remediação. E, já tem vindo a falar-se mais, não é? Daí agora também nós termos decidido trazer este tema, porque com a questão, toda esta nova legislação, não é? E todo o foco na cadeia de valor, às vezes as empresas estão a pensar, isto nem se aplica a mim, mas fazem parte da cadeia de valor de uma empresa a quem se aplica, e eles depois também têm que dar resposta a estes gaps, a estas lacunas e fazer estes planos de remediação. É o caso do DORA, não é? O DORA é uma norma europeia que se aplica à banca, não é? E os fornecedores da banca têm que tratar do seu plano de remediação de DORA. Ponto final. Sim. Mesmo que sejam empresas pequeninas que achavam que nada lhes ia tocar, não é? São pequeninos demais para serem afetados por este tipo de legislação. No caso da NIS 2 é a mesma coisa. A NIS 2 aplica-se a empresas de determinada dimensão. E a NIS 2 é muito clara lá nos temas da dimensão e como é que as entidades são classificadas, etc, etc. Mas, pequeno ou grande, se eu estiver na cadeia de valor dessa entidade, bumba, vamos todos atrás. Sim, sem dúvida. E é isso que se quer já agora. E isso não é isso. E é isso que se quer. Aquilo que a gente sabe. Tem que ser feito, não é? Porque muitas vezes o fazer ou não fazer é a decisão dessas grandes empresas de continuar com o mesmo fornecedor ou não. A cadeia parte pelo elo mais fraco. E o elo mais fraco muitas vezes está na cadeia de valor. Não está lá dentro, está na cadeia de valor. Sim. Não é? E nós podíamos ficar aqui 2 horas a contar exemplos disso que aconteceram no Covid. Não é? Durante o Covid nós percebemos nas nossas várias cadeias quais eram os elos mais fracos. Porque as coisas rebentaram nos elos mais fracos, não rebentaram nas grandes, rebentaram na cadeia de fornecimento, não é? A essas grandes que mexem com tudo. E efetivamente, e bem, as grandes trabalham com empresas grandes e com empresas pequenas. Sim. Qual é a parte difícil? Têm que exigir o mesmo às grandes e às pequenas. O que é que as entidades têm estado a fazer? Têm exigido em prazos diferentes aos grandes e aos pequenos, porque sabem, não é, que a compliance vai direto à margem, não é? Portanto, a gente tem que implementar mais mecanismos que depois obviamente, nos permitem trabalhar melhor. Mas é um investimento. Mas é um investimento que numa grande se dilui por um montão de coisas e numa empresa pequena é muito mais difícil de ver o retorno imediato, que não seja eu vou perder este cliente. Sim. Pronto. E eu acho que ainda há muita empresa pequena que acha que isto nem lhes vai acontecer nada. E eu discordo completamente com isso. Porque eu acho que vai. Em breve. Eu acho que vai. Sim. Eu acho que vai. Não, e acho que já houve empresas a ter essas surpresas, não é? A receber os e-mails dos fornecedores com uma listinha de... Sim, e já houve muita... Dos clientes, sim, desculpe. Foi dos clientes. Sim, dos clientes a dizer, se não cumpre isto, então não podemos considerar nos próximo concurso, não é? E eu acho que em Portugal temos assistido a várias abordagens. Temos assistido a abordagens de muita cooperação, temos assistido a abordagens de fechar os olhos e temos assistido a abordagens radicalmente exigentes. E nas multinacionais, etc, etc. Não tem essa certificação, lamento, mas este tipo de projetos a gente não faz com você. Sim. E isto vai ser um fator crítico de próximos anos. separação, sim, dos próximos anos.
Nós sabemos que a Europa tem sido muito agora. exigente. Aliás, a começar já há uns Sim, já tempos, começou, já começou, já... começou com o RGPD, não é? Começou com o RGPD. Sim. O RGPD foi a primeira grande balanço, não é? Sim. E depois, como o RGPD não deu multas, toda a gente folgou. Mas agora as coisas vão ser, por isso é que houve uma NIS 1 e agora há uma NIS 2, porque a NIS 1 não fez o efeito que se queria. E, portanto, o facto de haver uma NIS 2 é um alerta muito claro, que é, nós não estamos aqui para brincar com os dados. Ponto. Não é? A segurança das nossas redes é essencial. Portanto, vamos lá acreditar que isto veio para ficar. Sim, é isso. E também havemos de falar muito destes temas, portanto também estejam atentos aqui aos nossos canais, ao YouTube, ao LinkedIn, ao nosso site, ao nosso blog, à nossa newsletter, porque pronto, estes temas vieram mesmo para ficar, de segurança de informação, maturidade digital, a própria inteligência artificial. A inteligência artificial veio para ficar, tal e qual como a internet era um caos no início e só foi regulando, não é? Claro. Também é uma coisa que os mais novos não têm noção de como é que era a internet no início, mas a coisa foi regulando, foram-se criando protocolos, foram-se tornando... há um montão... É como as redes também. As redes que nascem com várias camadas, hoje em dia as redes não têm nada a ver com aquilo que eram no início. E pronto. Faz parte. Primeiro há a parte de inovação, depois há a parte... Porque os ladrões são tão inteligentes como as pessoas que fazem as coisas. E, portanto, e cada vez mais os ladrões são tão evoluídos como as pessoas que produzem as coisas. Sem dúvida. Portanto, ainda temos aqui muitos temas para discutir. Sim. Pronto, e esperamos que tenham gostado e que se tiverem mais conceitos que queiram, que se tiverem algum que a gente não se lembrou, estamos sempre deste lado. Sugiram uma nova Keytalk para desmistificar mais conceitos que usamos no dia-a-dia e que às vezes se calhar palavrões que a gente usa no dia-a-dia e que não têm o mesmo significado como palavra do dia-a-dia, não é? Sim. Eu acho que é isso. A palavra área sensível, não é? Sim, é uma coisa que no dia-a-dia não tem nada a ver com a maneira como a gente... isso. Fora, não tem nada a ver, não é? Pronto. E é assim. Pronto, obrigada. Muito obrigada e até à próxima.